Graça e a paz, meus amados, boa noite a todos. Como eu havia prometido, né, eu divulguei que nós faremos uma live hoje para às 22 horas, com o tema Judaização da Fé Cristã. E atrasei um pouquinho aqui, mas deu para chegar, tá bom? Como o tema hoje é muito abrangente, um tema muito contundente, então eu vou aguardar aí algumas pessoas entrarem na sala para a gente poder bater esse papo hoje aqui. Graça e paz, Tiago, amém, amém. Então a pergunta é: judaização da fé cristã é evangelho? A pergunta é essa, tá? Então hoje nós iremos falar aqui sobre aquela questão, a irmã Glice, Villanova, Gilce, a paz do Senhor, a paz, Vertinho, Cleiton também tá aí, o Baldo, Danilo Souza, Rosana Lima, amém, Cleiton. Ô rapaz, tentei falar com você esses dias, eu não consegui não. Dá um sinal de vida aí, saudades. Bruno, Daiane. Então, o que nós iremos tratar hoje aqui é sobre a judaização da fé, né? Existe hoje um movimento que tem aumentado, né? E tentado influenciar a igreja com uma tentativa de judaização. E usando e trazendo para dentro dos cultos cristãos, do culto cristão, elementos do judaísmo e colocando esses elementos, eu acho que é o pior, né? Colocando esses elementos como base doutrinária, né? E até peso de salvação. Então é sobre isso que nós iremos tratar hoje aqui, né? Existe também alguns movimentos hoje que tem a paz, Júnior, Bia, sejam bem-vindos. Existem alguns movimentos também que tem, e eu vejo muito hoje em dia no Facebook, nas redes sociais, né, dizendo que é proibido chamar o nome de Jesus ou chamar Jesus de Jesus, né? Nós iremos falar isso aqui hoje também, tá? Não pode chamar Jesus de Jesus, né? O nome de Deus é vírgula-us, né? Não escreve mais Deus, escreve Deus. A gente vai entender isso aqui hoje, tá? Então, como o tema é muito contundente, eu gostaria que você já começasse aí a compartilhar esse link, compartilha aí no Facebook para que alcance um número maior de pessoas, né? Porque a gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Esse assunto é muito contundente, atual, né? E tem levado muitas pessoas ao abandono da fé e a seguirem, né, uma judaização cristã, né, que é totalmente antibíblica, né? Então, logo de início aqui, já tem algumas pessoas chegando aí, eu queria aguardar mais alguns minutos para mais pessoas aí entrarem, e eu peço a você que está acompanhando já aí, compartilha aí esse link no seu Facebook, e a gente vai estar falando sobre isso, né? Thaís Lopes, Israel Paiva, tá entrando aí, Mateus Paixão, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Vamos compartilhando aí, tá bom? Então, inicialmente, eu quero ler um texto aqui, tá lá em Gálatas, capítulo 4, diz assim, ó, olha só o que Paulo diz, viu? Diz assim: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. Apóstolo Paulo falando. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Olha só. Assim também nós, quando éramos meninos, quando estávamos na ignorância, é o que Paulo está falando, né? Quando estávamos na ignorância da graça, vivíamos na lei, na escravidão, na servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Olha só,
vindo, porém, a plenitude dos tempos, que é o aparecimento de Jesus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para rasgar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Então, logo de início aqui, o apóstolo Paulo vem nos falar sobre o alcance da graça em Cristo aos corações, né? Estão aqui Marcos também, Rafa, irmã Nélia, amém. Minha mãe na fé aí, irmã Nélia. Sejam todos bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje é a judaização, né? A judaização da fé faz parte do Evangelho, né? A gente vê hoje. Então, nós vivemos um momento onde alguns movimentos têm surgido, né? Tentando deturpar o Evangelho de Jesus. De modo que o próprio Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, ele vem dizer que ainda que um anjo do céu, né, traga um outro evangelho, seja anátema, seja maldição, não deve ser aceito. Então, esse movimento de judaização tomou força, né, na década de 60, com o aparecimento, o surgimento do conhecido movimento apostólico, né? Não é o movimento apostólico da igreja primitiva, não. É um movimento apostólico que surgiu na década de 60. E esse movimento apostólico deu origem às igrejas que hoje são conhecidas como igrejas apostólicas, né? Que não são apostólicas por conta do movimento apostólico da igreja primitiva, não. São apostólicos, né? Por conta desse movimento que surgiu na década de 60, né? E esse movimento apostólico tem como base o quê? Tem como base a restauração daquilo que Jesus não completou através da sua obra no Calvário. Então, uma das bases desse movimento apostólico é dizer que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E que, através de alguns homens apóstolos que Deus iria levantar no mundo, iria restaurar a unção apostólica, né? E essa unção apostólica iria completar a obra que Jesus fez na cruz, né? Hoje em dia, isso. Amém, Júnior? Amém, Marquinhos? É isso aí, vamos contribuir aí, viu? Eu vou dar uma explanação aqui, mas vocês podem estar contribuindo. Compartilha aí o link, tá bom? Então, o que acontece? Com o surgimento desse movimento apostólico, o que acontece? Trouxe para dentro dos cultos, dentro desse movimento apostólico, alguns rudimentos do judaísmo. Mesmo porque, se era uma restauração apostólica, tinha que ter os fundamentos apostólicos judaicos. Então, nesses movimentos, né, exatamente, Marcos. Marcos Trindade, Marcos Batista, meu irmãozão. Estamos pagando a conta, né? Então, ele começou a trazer, a partir da década de 60, começou a trazer para dentro dos cultos cristãos alguns símbolos, arquétipos judaicos, né? E é óbvio, com a figura central do apóstolo, tá? Inicialmente, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é muito extenso, né? Mas só para a introdução, a figura central do movimento apostólico era, né? Até então, era o apóstolo, porque hoje os apóstolos geraram outros nomes e outras qualificações, né? Então a figura central era o apóstolo, e esse apóstolo ele tinha como meta preparar também seguidores, né?
E esses cultos dentro do movimento apostólico era carregado de arquétipos e símbolos judaicos, né? E de modo que Deus te faça muito maior e melhor. Amém. A nós, Marcos Batista, a nós. Então, queridos, dentro dos cultos apostólicos começou a surgir esses arquétipos e símbolos judaicos, né? E aí, uma das características do movimento apostólico é a figura central do apóstolo, como apóstolo, que biblicamente não existe essa nomenclatura hoje para apóstolo, mesmo porque apóstolo é a igreja de Cristo é apostólica. Não apostólica pela unção apostólica, mas apostólica pela obra que iniciou com os apóstolos. Então todos nós somos apóstolos, porque o nome apóstolo é enviado. É enviado. Então você é um apóstolo, né? Eu sou um apóstolo. Todos nós somos apóstolos. Se estamos em Cristo, somos apóstolos. Por quê? Porque fazemos parte da igreja apostólica do primeiro século, né? Não a igreja apostólica do movimento apostólico. Não, né? Que surgiu na década de 60. Então, a paz do Senhor, Tiago, amém. Ivan Benites, sejam bem-vindos aí também. Tiago Moreira, sejam bem-vindos. Então, queridos, dentro desse movimento apostólico, os símbolos tomaram força. Tanto é que dentro do movimento apostólico você começa a visualizar alguns símbolos judaicos, como a exaltação do castiçal, né? A exaltação das coisas de Israel, a exaltação dos símbolos judaicos, tais como a Arca da Aliança, tá? E tudo isso fomenta a questão financeira, porque o movimento apostólico é um movimento que trabalha com a ideia da unção, da prosperidade, e de que se você tem um símbolo judaico na sua casa, você atrai a prosperidade de Deus. Se você honra o apóstolo, você atrai prosperidade de Deus. Tudo isso é coisa do diabo, tá certo? Tudo isso é coisa do diabo, tá bom? Então, esse movimento apostólico, Fernanda, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Nossa geração apostólica, perdemos o cristocentrismo. Exatamente, Marcos. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque o que Marcos está falando aí é que nós somos apóstolos, né? Só que o movimento apostólico tirou essa ideia de que todos são apóstolos, mas que um homem está no centro. O apóstolo mor está no centro e não Cristo, né? Então esse movimento apostólico fortaleceu-se muito, tanto é que trabalhou com métodos de multiplicação em massa, né? Multiplicação de discípulos, né? Sem se preocupar com a qualidade das pessoas que eram discipuladas, mas se preocupando mais com o número, né? O movimento apostólico é um movimento que... Amém, Luiz! Seja bem-vindo, Luiz! O movimento apostólico é um movimento que trabalha com muito dinheiro, tanto é que você coloca no Google aí alguns apóstolos no Brasil. Os homens são ricos, mas muito ricos, né? Outra coisa, outra característica do movimento apostólico é que o movimento apostólico trouxe trouxe uma ideia de idolatria a Israel, né? Ou seja, tudo que vem de Israel tem peso sagrado. É por isso que você vê de vez em quando aí alguns apóstolos indo para Israel, trazendo tambores de água do Rio Jordão, trazendo areia do deserto, se batizando e rebatizando pessoas no Rio Jordão. Que isso, né? Ou seja, até você vê pessoas dizendo que agora foram batizados porque se batizaram no Rio Jordão, né? Então, colocando isso como peso de salvação, né? E a partir do movimento apostólico, é claro que o movimento apostólico nasceu e se fortaleceu a partir da década de 60 para cá, mas a partir desse movimento surgiram outras ramificações do judaísmo que hoje, né, desviaram completamente,
muitas pessoas da fé, a ponto de que a partir desse movimento apostólico surgiram outros movimentos que, por exemplo, que dizem que o nome de Jesus não é Jesus, né? E que se você chamar Jesus de Jesus, você não está falando com ele. Chega ao ponto de dizerem, né, que o nome Jesus significa Deus cavalo. Foi isso que eu falei. Essas pessoas que dizem que o nome de Jesus não é Jesus, se você não chamar ele de Yeshua HaMashiach, se você não chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, você não está falando com ele, né? Eu vou entrar nisso, né? E se você chamar Jesus de Jesus, você está chamando um Deus cavalo, né? Um Deus cavalo. De que Deus, você não pode escrever Deus, você tem que escrever Deus. Então, é muita cachaça. Eu não tenho outra expressão para falar, né? É muita cachaça, né? Só pode ser, né? Então, vamos explicar aqui algumas coisas. Primeiro, o nome Yeshua HaMashiach, né, é uma forma de escrita no hebraico. Tá? Então você encontra essa expressão Yeshua e Yeshua no hebraico, no Antigo Testamento. Tá? E essa expressão tanto Shalom, Maison. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Então, a paz, Fernanda. Seja bem-vinda, querida. Amém. Então, o nome Yeshua, você também encontra no Antigo Testamento a variação do nome Yeshua para Yehoshua. Yehoshua. Que essa expressão Yeshua e Yehoshua no Antigo Testamento é um nome que traduzido significa Josué. É um nome próprio, né? Josué, que com a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, que foi traduzida 2 séculos antes do nascimento de Jesus, né? Então você encontra o nome Yeshua, Iesu, de Yeshua para Iesu, que é uma maneira de a transliteração de Yeshua do hebraico para o grego. Então você encontra Yeshua no hebraico, né? E você encontra Iesu, que é o mesmo Yeshua, traduzido pela Septuaginta 200 anos antes de Cristo, que você encontra o nome Iesu, que origina o nome Jesus, né? Então assim, o nome Yeshua, Iesu, era um nome comum no contexto judaico, né? Tanto é que você encontra isso, esse nome Yeshua, você encontra dado ao sacerdote Josué, né? Lá no livro de Esdras, né? Então você encontra esse nome Yeshua. Posteriormente, com a tradução da Septuaginta, da Bíblia hebraica para o grego, você encontra, já presenciei campanhas com arca, Júnior, daqui a pouco a gente chega lá, viu? No caso da valorização e exclusividade apostólica, exatamente, né? Exatamente, Marcos Batista, a gente está falando dessa supervalorização do movimento apostólico que é novo, né? Da década de 60. Então o nome Yeshua é um nome comum, é o mesmo nome Josué que também originou o nome Jesus, no grego Iesu. Yeshua HaMashiach significa Messias, né? Então, quando traduzido, né, e Jesus, Cristo, o Cristo aí é a tradução de HaMashiach. Então, essa ideia de que se eu chamar Jesus de Jesus, ele não vai entender, na verdade, assim, essa explicação aqui, teológica, eu acho que é bom, né? Mas, sinceramente, irmão, nem precisava, né? Porque se eu creio que Deus é Deus, que Jesus é Deus, eu posso chamá-lo de Jesusinho, eu posso chamar de meu querido, eu posso chamar, sabe, do nome carinhoso que eu quiser, ele vai saber que eu estou falando com ele. Então é uma coisa
até ilógica, né? Mas isso é a lavagem cerebral que o movimento apostólico fez e originou outras ramificações heréticas, né? Pagãs em nosso tempo, né? Então, só para você entender, o nome Yeshua significa Josué, significa Jesus, né? E se eu quiser chamar ele de Yeshua, eu vou estar chamando Jesus em hebraico. Se eu chamar ele de Yesu, eu vou estar chamando Jesus em grego. Se eu chamar ele de Jesus, eu vou estar chamando ele em inglês. Se eu chamar ele de Jesus, eu vou estar chamando ele na minha língua de português. Se eu chamar ele de meu Jesusinho, ele sabe que eu estou falando com ele. Então, tudo isso é um besteirol para acalentar mentes nervosas, atribuladas, sabe? Por induções teológicas e heréticas, tá? Então, não caia nessa não, ok? Não caia nessa não. A mesma coisa da palavra Abba, uma transliteração. Exatamente, Marcos. Exatamente. A mesma coisa, Abba, Pai, né? Então, assim, tudo isso iniciou-se, né? Iniciou-se não, fortaleceu-se, não muda a essência, exatamente, Marcos Trindade. Exatamente, Marquinhos, né? Eu sou íntimo, né? Então posso chamar de Marquinhos. Então, tudo isso fortaleceu-se com o movimento apostólico, né? E esse movimento apostólico também trouxe as ideias de confissões positivas, trouxe a ideia de regressões. Olha só o que o movimento apostólico trouxe, tá? Trouxe a ideia de que muitas pessoas têm que regredir, né, até o ventre da sua mãe e perdoar pecados que foram cometidos no ventre da mãe. É uma loucura, tá? O apostolado de homens de hoje mais parece algo para exaltar acima dos... É isso aí, Luiz. É isso aí. Mas é isso aí, né? Porque tem que criar essa hierarquia para sobrepor uns aos outros. Então, é muito importante você estar escutando isso aí. É muito importante você estar aprendendo isso para que você não seja levado por conjecturas e pensamentos de outro evangelho, porque o evangelho de Jesus fala isso. Né? Outra coisa do nome desses movimentos que têm surgido hoje é a ideia de Deus, né? Só para fortalecer o que estamos falando aqui. E é um dos textos que usados para sustentar essa ideia de que não tenho que chamar o nome de Jesus, né? Em Atos capítulo 4, versículo 12, o escritor diz assim: porque a nenhum outro nome é dado no meio dos homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Querido, o nome ali não está se referindo à letra, né? O nome ali, quando o escritor Lucas escreveu em Atos, não está se referindo à escrita, né? Nenhum nome é dado aos homens, senão o nome de Jesus. O nome ali está se referindo à pessoa de Jesus, né? Não é o nome de Jesus, né? Mas o nome escrito é a pessoa de Jesus, porque ele é Deus. Ele sabe que se eu chamá-lo de meu Jesusinho, eu estou falando com ele. Se eu chamá-lo de Abba, ele sabe que eu estou falando com ele, né? Então, assim, é muita... E olha que esse movimento tem se fortalecido, né? É complicado. Outra coisa também, para justificar e para mostrar que isso é um besterol, tá? É que, olha só, todos os apóstolos, escritores do Novo Testamento, usaram o nome Iesu. Não usaram o nome Yeshua. Usaram Iesu. Então, se Jesus não gostava de ser chamado de Jesus ou de Yesu, mas apenas na forma hebraica Yeshua, porque os apóstolos que andaram com ele o apresentaram como Yesu, como Jesus. Por quê? Será que os apóstolos também estavam errados, né? Vamos lá, Marquinhos.
Alguns anos atrás surgiu um novo título nesse meio, matriarca, a mãe de um apóstolo famoso, Renê Terranova, né, Marquinhos? Aqui no Brasil, foi honrada diante da igreja e por ter sido bem-aventurada, por ter concebido, por lhe ter concebido. Então, estão acabando com o evangelho. É verdade, é verdade. É um absurdo isso, né? E esse mesmo, lá de Manaus, eles já criaram outros nomes para justificar o seu poderio financeiro, que tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Já criou-se a posição de patriarca, pai apóstolo, né? Tudo isso visando poder, manipulação, dinheiro, nada de evangelho, né? Então, assim, deixa eu baixar aqui, exatamente, se não era para chamarmos Jesus de Jesus, por que os apóstolos, em todos os seus livros no Novo Testamento, chamou Jesus de Jesus, e não chamaram de Yeshua HaMashiach? Por quê? Por quê? Aí vem um argumento, né? Vem um argumento. O argumento deles, um dos argumentos é que o nome Jesus foi colocado pela Igreja Católica no quarto século, com Constantino e os padres. Não, queridos, isso é uma loucura, porque na Septuaginta, que foi escrito, vamos colocar aí, ó, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, né, para o grego, foi escrito, ou foi traduzida, né, 400 anos antes do surgimento da Igreja Católica. E lá na Septuaginta, Jesus está como Iesu. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, assim, é mais... E não só os apóstolos. Mas encontramos também escritores do primeiro século, tal como o próprio Eusébio de Cesareia, que foi contemporâneo da igreja primitiva, né? E escreveu alguns dos célebres livros da igreja primitiva, que era contemporâneo, como Mártires do Coliseu e outros, né? Então, assim, esses autores contemporâneos da igreja primitiva também chamavam Jesus de Jesus. E aí? Que conversa é essa de que não pode chamar Jesus de Jesus? Né? E além disso, Deus. Vocês já viram aí pela internet, pelo Facebook, já recebeu alguma coisa assim, que não pode chamar Deus de Deus. Tem que ser Deus. Deus. Onde surgiu? Queridos, essas coisas é judaísmo. Os judeus, eles não escrevem o nome Deus. Por quê? Porque é mandamento. É mandamento. Não usarás o nome do teu Deus em vão. Está lá no decálogo. Né? Então eles levam isso para a sua cultura, né? À risca. E Jesus combateu isso. Né? Que usar o nome de Deus em vão, na verdade, quando Jesus vem falar sobre isso, usar o nome dele em vão é se portar de modo que negue o Deus que você serve. Eu já vi profecias que Deus chamou o cara para o apostolado. Sendo que o cara, depois da unção do apostolado, piorou muito, ficou mais egocêntrico, e eu vou acrescentar, viu, Luiz? Tenho certeza, egocêntrico e ganancioso. É assim que funciona, né? É assim que funciona. É muita baboseira, né? Então, assim, o judaísmo, os judeus, né, usam essa expressão Deus, porque eles levam à risca. O judeu não escreve o nome de Deus, né? Porque isso é farisaísmo. Né? Jesus vem quebrando tudo isso.
mostrando que não é deixar de escrever. Né? Por exemplo, o judeu não escrevia o nome de Deus em nada que se deteriorasse. Né? Como um papel, o judeu não escrevia. Né? Tanto é que ele falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? Mas nunca chamava Deus pelo próprio nome. Por quê? Porque eles entendem, né? Que isso seria uma maneira de usar o nome dele em vão. E Jesus vem e fala, não é assim. Não é isso que é utilizar ou chamar o nome de Deus em vão. Chamar o nome de Deus em vão não é você chamar Deus de Deus. Não. É você deixar de manifestar a presença de Deus na sua vida. Isso que é usar o nome de Deus em vão. É a sua atitude de fé ou a sua atitude negar a sua fé. Né? Isso que é usar o nome de Deus em vão. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso é judeu, isso são os judeus que utilizam isso. E Jesus combateu tudo isso. Não só Jesus, mas os próprios apóstolos. Né? O apóstolo Paulo, que é o fundamentador da nossa fé cristã, é o apóstolo Paulo. Aos Gálatas, ele combate a tentativa de judaizar, ele combate o próprio Pedro, que tentou circuncidar os convertidos, e Paulo disse, não, peraí, vocês não entenderam nada. Então, para ficar bem mais claro, você quer chamar o nome de Jesus de Yeshua? Né? Nem o judeu chama. Né? Yeshua HaMashiach. Nem o judeu chama. Por que não? Porque se um judeu chamar o nome de Jesus de Yeshua HaMashiach, vai estar confessando Jesus como Messias. E eles não receberam Jesus como o Messias. Então nem o judeu chama. Mas tudo bem. Quer chamar de Yeshua? Chame. Quer chamar Deus de Deus? Chame. Agora, tem que circuncidar também. Tem que circuncidar. Só teve problema com os religiosos. Então, quer ser apóstolo, quer usar kippá na cabeça, quer usar a bandeira de Israel nas costas, circuncida, meu filho. Circuncida. Tem que circuncidar. Ninguém quer, né? Tem que deixar a barba crescer. Né? Não pode casar com outra mulher senão uma judia. Tem que cumprir toda a lei. Não basta só apenas usar kippá e vir com essa coisinha de judaização. Não. Tem que cumprir toda a lei. Querido, agora, aqui para nós. Será que Deus, sendo Pai, será que, ainda que eu não o chame de nome algum, ou eu me refira a Ele com qualquer outro nome carinhoso, será que Deus, como Pai, não vai me chamar como filho, não vai me reconhecer como filho? Que Deus é esse? Um Deus desse não fica menor do que o diabo. Não fica menor. Pastor, esse tipo de prática compromete a salvação? Boa pergunta, Júnior. Olha só, a salvação é algo extremamente pessoal e está vinculado com a graça de Deus. O que eu posso falar para você é que esse tipo de prática afasta as pessoas do caminho da salvação. Do caminho da salvação, que é Jesus. Né? Que é Jesus. Afasta as pessoas da graça, porque é pela graça, está escrito, está aqui, Luiz colocou aí, pela graça, é de graça, exatamente. Então é pela graça que somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, Paulo diz, é pela graça. Então a partir do momento que eu me entrego a essas práticas judaicas, a essas práticas pagãs, eu estou abrindo mão da graça, estou dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente. Isso me afasta da salvação. Me afasta do caminho da salvação. Tá? Tanto isso afasta do caminho da salvação, como qualquer outra prática que me afasta da graça. Mas será que
Será que esse pessoal tem consciência do erro ou estão enganados? Se eu for pensar assim, eu vou pensar que todos os outros de outras religiões também estão enganados. Qual o fundamento, né? Os outros de outras religiões estão enganados. Né? Creio que a graça de Deus é poderosa, sem dúvida alguma. Creio piamente nisso. Agora, a Bíblia, para o cristão, o que se diz que ainda é pior, Júnior. Viu, Júnior? Para o cristão que conhece a Bíblia, que tem a Bíblia, tem acesso à Bíblia, ainda é pior. O peso é maior. Por quê? Porque a Bíblia está à sua inteira disposição. Talvez os outros não tenham tanto acesso à Bíblia como os que se dizem cristãos têm. Então, seja muito mais pesado. Né? E Paulo chega a dizer, Júnior, que se entregar a essas práticas judaicas, né, a toda essa é expor Jesus novamente ao vitupério. Ao que é isso? Paulo está falando o seguinte, que essas práticas, esses rituais pagãos e a tentativa de judaizar, Paulo está tratando sobre isso, né? É como se você estivesse crucificando Jesus novamente. Então isso é muito sério. É muito sério. Por que é muito sério? Porque quem pratica essas coisas impõe que os outros pratiquem também. Coloca isso como peso de salvação nos outros. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que a maioria dos que ensinam essas práticas judaicas, que ensinam isso como base doutrinária, eu tenho certeza que a maioria que ensinam isso sabem que estão errados. Manipulação, né, Luiz? Exatamente. Troca-se graça por sacrifício. Exatamente. A impressão que dá é que as pessoas não creem mais na vinda. Exatamente, Júnior. Não creem, não. Aliás, não creem na vinda e não creem nem em Jesus. Não creem no amor de Deus. Olha só. Será que se o teu pai, se você chegar lá onde ele estiver, onde ele mora, chegar um dia lá e você chamar ele, teu pai, vamos supor que seu pai chama-se José. Né, José? Aí você chega lá na porta e grita, meu Toinho, meu Toinho. Será que teu pai não vai reconhecer a tua voz e vai responder? Será que teu pai não vai responder? Teu pai chama-se José. E você chega um dia de tarde lá e grita, meu Tonzinho. Hã? Meu Tonzinho. Teu pai não vai reconhecer que a voz é do meu filho? Até a entonação de voz, ainda que você o chame com outro nome, ele vai saber que você está chamando ele. Vai ou não vai? Agora eu pergunto a você, nós que somos lama, reconhecemos? Imagine Deus, né, Júnior? Imagine, você está vendo como a viagem desses caras são surtos psicóticos? Surtos psicóticos. O movimento apostólico tem outra coisa. O movimento apostólico trabalha com essas manipulações no intuito de dominar a mente das pessoas e utilizar isso para arrancar tudo que tem. Tô ligado e tô gostando da pincelada. Um abraço, meu pastor. Amém, Carlos Alberto. Seja bem-vindo, querido. Então, esse movimento apostólico é um movimento que visa a manipulação para dominar as pessoas e arrancar tudo que tem. E aí, desse movimento apostólico, vem a ideia de que você tem que pagar o preço, né? Você tem que pagar o preço. A ideia de que você, para alcançar uma bênção, tem que sacrificar alguma coisa, e utilizam até textos do Antigo Testamento. Pode observar que os textos de manipulação são do Antigo Testamento, né? Abraão e Isaac, Abraão que deu Isaac, né?
Luiz, você podia ter se deixado levar por esses movimentos. Ah, Luiz, é verdade. Ah, meu amigo, se eu fosse colocar em prática o que eu já vi por aí, o que eu já aprendi por aí, rapaz, eu tava rico hoje, tava rico. Tava fazendo live aqui por um Lenovo, não. Não estaria aqui com um Lenovo, não. Estaria aqui, meu Deus, eu estaria até numa televisão aí. Se eu fosse utilizar o que eu vi e o que eu sei fazer, porque eu vi fazendo, sabe? Ah, terrível. Mas graças a Deus, Jesus, não foi nenhum outro não, foi Jesus. E isso me salvou, me libertou desse meio. E você sabe um pouquinho dessa história, né? Então, assim, esse movimento apostólico utiliza esses amém, tio Pedro, seja bem-vindo. Amém, tio. Utiliza esses símbolos para tirar dinheiro. Você já deve ter visto em algum lugar a exaltação da Arca da Aliança, não já viu? Amém, 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 Luiz. Então, assim, utilizam. Outro dia eu vi na internet um carro de bombeiros carregando uma Arca da Aliança, entrando numa igreja quadrangular. Terrível, terrível. E os caras carregando nas traves, né? E o povo correndo para tocar na arca, porque tinham que tocar na arca, porque aquela arca era sagrada e quem tocasse na arca iria receber um milagre, iria receber uma bênção. Quem tocasse na arca iria ser curado. As ofertas, o dinheiro tinha que ser depositado em cima da arca, né? Virou idolatria, terrível, uma coisa terrível, terrível. Diabólica, né? Então, assim, o movimento apostólico trabalha com esses símbolos e arquétipos, né? E tudo isso é uma maneira de focar, né? Usam muitas campanhas, essas campanhas que tem por aí, campanha derrubando gigante, campanha não sei o quê, campanha 7 voltas em Jericó, tudo isso é bandidagem para arrancar o dinheiro do povo. E isso surgiu com o movimento apostólico, na década de 60 para cá, né? Então o cara já manipula ali, coloca que você tem que fazer aquele sacrifício, você tem que cumprir 7 semanas. Para que você tem que cumprir 7 semanas naquela igreja? Para quê? Para você poder ofertar 7 semanas ali na igreja. Tudo isso é o meio do movimento apostólico. Então, assim, quem toca na arca não adianta. Gostei, Danilo. Gostei, exatamente. E acrescento mais. Você não vê Jesus falar sobre a arca. Você não vê Jesus falar sobre a arca, né? Além de Jesus não falar sobre a arca, nenhum dos apóstolos falaram sobre a arca. Por que ninguém falou sobre a arca? Porque Jesus é a nossa arca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus é a nossa arca. É nele que temos que tocar. É nele que vivemos. É nele que sobrevivemos. Eu me encontrei com uma senhora tem pouco tempo e nós fizemos uma cruzada evangelística com ação social e no final da ação nós ficamos o dia todo nesse bairro fazendo ação social com médicos, distribuindo cesta básica. Foi uma bênção. E no final à noite, já umas 9 horas da noite, tinha uma irmã que chegou de manhã e ela ficou até 10 horas da noite com a gente lá. E no finalzinho ela ficou, estava com alguns irmãos convertindo, com alguns irmãos ali desarmando o palco e organizando as coisas, e ela chegou pra gente, começou a conversar, dizendo que ela tinha chegado de manhã lá no evento de ação social, ela chegou de manhã triste. Por que triste? Porque na igreja que ela congregava, o líder lá distribuiu umas miniaturas da Arca da Aliança, né? E essa miniatura da Arca da Aliança, a casa que recebesse essa miniatura, durante 7 dias, a casa seria abençoada, iria prosperar. Só que para a arca entrar na casa,
tinha que pagar R$ 150 para a arca ficar na casa dela durante 7 semanas. E ela disse que chegou, ela falou comigo, falou assim, pastor, eu cheguei muito triste, né? E como na cruzada, eu pregando, eu toquei nesse assunto, sem saber se tinha alguém ali, aí ela me chamou, dizendo que aquilo libertou ela, né? Porque no outro dia, no domingo, era o dia dela ir pegar a arca na igreja e levar para casa dela. Só que ela não tinha ainda conseguido os R$ 150. E a pessoa daquela congregação que não conseguisse os R$ 150 para levar a arca para casa dela, passaria a ser mal vista, como aquela pessoa que a arca, né, que Deus não queria que a arca estivesse na casa dela porque ela não conseguiu os R$ 150. Meu querido, eu saí dali com o coração partido. Deixa eu ler aqui. Eu me lembro uma vez, você ainda muito jovem, né? Não tem muito tempo não, né, irmão Carlos? Em um culto na sede central da Assembleia de Deus. O culto, na época, era ministrado pelo pastor Itamar. Pastor Itamar, meu amigão, ele lhe deu uma oportunidade e Deus lhe usou tremendamente. Oh, meu Deus. Tremendamente, e muitas almas se rendeu a Jesus naquela noite. Amém, irmão. Amém, irmão Carlos. Amém. Amém. Então, aquilo me machucou demais, né? Então, eu vi como aquela pessoa que... E outra coisa, ela me disse, né, que ela tinha passado a noite anterior, a noite inteira, jogando, pasmem, que eu vou falar aqui, jogando sal grosso na rua do bairro dela, com uma maneira de consagrar a rua, o bairro, através dessas mandingas gospel. Então, o nível está por aí. O nível está por aí. Então, queridos, o movimento apostólico e esse movimento de judaização tem sido uma desgraça, né? Ou seja, é o oposto da graça, é uma desgraça, né, para as pessoas. Tem sido. E muitas pessoas têm se frustrado na fé por causa disso, né? Muitas pessoas têm conhecido um Deus que não é o Deus da Bíblia, Tem usado Deus, tentado usar Deus, né? Porque Deus não se deixa usar por ninguém, né? Então, essa é a minha advertência para você, tá? Vamos ficar com o que a Bíblia diz, né? Olha só que lindo, né? Não precisa muita coisa, não é só pegar a Bíblia e ler, principalmente o Novo Testamento. Olha só o que Paulo diz no capítulo 5 aos Gálatas. Olha, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Olha só. Amém. Muito bom, né, Marcos? Amém. Um abraço, queridão. Vamos marcar para a gente se encontrar, viu? Olha só que coisa linda. É só ler a Bíblia, tá? Olha só. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Tirar toda a capa, todo o peso de religiosidade das nossas vidas, né? Estai, pois, firmes e não torneis, olha só o que Paulo diz, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Paulo está falando aqui que a lei, para aqueles que não estão mais em Cristo, torna-se uma escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele fala assim, ele é enfático até, ele fala assim, escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, olha que lindo, irmão, olha que lindo. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Acabou, isso aqui já pode terminar, né? Pastor, fui cantar numa igreja recentemente e era encerramento de uma campanha. E eu não sabia, né, Júnior? Acho que o pastor não me convida a amar. Porque eu disse, deixa eu ver aqui como é que eu faço para terminar de ler, que ainda não tenho muita prática aqui, né? Meu amado.
disse... Ai, peraí. Vamos lá. Porque eu disse que o que manteria aquela igreja de pé não seria campanhas, mas a pregação do evangelho genuíno. E ainda disse ao pastor, para ele, estimular o povo a examinar a escritura, pois é a palavra que liberta o homem. Amém. Júnior, é isso aí, meu amado. O irmão está à frente de uma igreja, feira, e se tiver, por favor, aonde? Amém, irmão Carlos, vou falar assim, tá? Júnior, tem uma igreja de Cristo dentro de cada igreja. Eu acredito que você pode fazer diferença, né? Lá, pode sim. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naquele dia, diz o Senhor, Jeremias, né? Amém. A arca da aliança do Senhor nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão. Luiz, que texto maravilhoso, né? Para que a arca da aliança se temos Jesus como a nossa arca, né? Então, irmão Carlos, eu sou pastor numa igreja Fé e Graça, Igreja Batista Fé e Graça. Fica aqui na Avenida Maria Quitéria, 654, tá certo? Aqui em Feira de Santana, ok? Então, assim, olha só o que Paulo diz. Se vocês se deixarem circuncidar, se vocês se permitirem guardar a lei, se vocês praticarem qualquer outro ritual judaico, Cristo de nada vos aproveitará. Tá aqui, palavra de Deus, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Gálatas capítulo 5. Vai deixar circuncidar? Vai continuar praticando o judaísmo? A judaização tem sido tão forte que existem alguns lugares que antes ou na hora de começar um culto, ainda eles têm a prática de tocar chofar. E quando toca o chofar, aquele movimento, né, aquela coisa, aquele clima estarrecedor, que o povo confunde isso com unção ainda, né? Um pingo de discernimento espiritual, né? Então, assim, olha só o que Paulo diz. Nós, porém, olha só, no versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, ou que está debaixo para guardar a lei. Separados estáis de Cristo. Ô Júnior, tá aqui a resposta que você falou, que você perguntou, né? Se compromete a salvação. Tá aqui a resposta, né? Quem faz esse tipo de coisa, que se entrega a isso, separados estáis de Cristo. Vós, que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Olha só, Júnior, tá aqui. Caídos da graça. Caídos da graça. Qualquer um que se entrega às práticas judaicas. E aí pode ser uma comunidade com 10 pessoas, ou uma comunidade com 10.000 pessoas. Deus não está nem aí para número. Deus está preocupado apenas com o coração que reconhece a Jesus. A Yesu, a Jesus, ao Cordeiro de Deus, né? Ao maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus está preocupado com isso. Está aqui, né? Nós, porém, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, olha só que coisa linda, em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Tem valor algum, né? Nada tem valor diante de Cristo, senão o amor. O amor que é evidenciado pelas nossas escolhas, né? Então tá aqui, ó. Pois, nada disso tem valor. O que importa é a fé. É a fé que opera pelo amor. Pelo amor. E se você for observar, foi até falado aqui há pouco, acho que foi o Luiz que falou aí também, que uma das características desses movimentos é
sabe, a falta da presença do amor entre as pessoas, né? Não tem muita preocupação em amar, em cuidar. O negócio é dinheiro, o negócio é faturar, né? O fim da lei é Jesus, exatamente, né? Exatamente. A lei morreu com Cristo na cruz, né? E o que é a base da fé é o amor. É o amor. Então é isso aí, tá? Então, o que importa é a fé manifestada através do amor. Então é essa a minha palavra de hoje, né? E olha só para poder encerrar aqui, que Paulo fala no versículo 9 do capítulo 5, ele fala assim, cuidado que um pouco de fermento leveda toda a massa. Viu? Ou seja, cuidado. Cuidado que um pouquinho de prática judaica, um pouquinho de paganismo, acaba comprometendo toda a massa. Né? Ou seja, essas práticas pagãs dentro do culto cristão, você vai cedendo um pouquinho ali, um toque de chofar ali, um arquétipo judaico ali, sabe, uma supervalorização do homem como centro das atenções. Cuidado, que isso vai minando. E como eu disse, para Jesus, para Deus, importa se é uma comunidade com 10 ou se é uma comunidade com 10 mil, né? O que ele olha é a importância que damos ao Evangelho, né? Ao Evangelho. Então, nada de judaização, tá? Nada de botar a bandeira de Israel na igreja, tocar chofar, Arca da Aliança, campanha de arrecadação financeira, de propósito de prosperidade, nada disso. Biblicamente, só tem um conselho para você ser próspero. Só um. Vai ter com a formiga. Só isso. Né? Só isso. Só isso. Prosperidade é resultado de trabalho e estudo. Né? É isso que gera prosperidade. Né? É claro que o conhecimento do Evangelho me torna mais sábio. É claro que o conhecimento do Evangelho me torna mais hábil. É claro que o conhecimento do Evangelho me faz perceber oportunidades que talvez outras pessoas não percebam. Isso sim, concordo com você. Mas não é pó mágico para deixar quem era pobre rico. Não, não é isso. Né? Então a nossa palavra de hoje foi sobre a judaização da fé. Cuidado com essa judaização. Cuidado. Porque a judaização derruba as pessoas da graça. Então eu vou deixar aqui alguns minutinhos aí, quem está presente na sala, está acompanhando, algumas pessoas aí, Paulo Silva, meu querido, Deus te abençoe e faça muito feliz, varão, valoroso, suas palavras muito nos edifica porque é baseada na verdade de Deus. Amém, irmã Euzi, deixa eu baixar aqui, Euzuíta, amém, minha querida, amém. Aline também chegando aí. Já estou terminando, né? Nem sei quantos minutos tem aí, mas já estou terminando, tá bom? Mas eu vou deixar aí algumas perguntas, vou dar aí mais uns 2 minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta. Enquanto você vai fazendo a sua pergunta aí, eu quero lhe convidar para amanhã, terça-feira, estarmos juntos, ali na nossa igreja, fica na Maria Quitéria, aqui em Feira de Santana, né? Na Avenida Maria Quitéria, 654. Nós estaremos amanhã na escola de discípulos, que é isso aqui, a nossa escola de discípulos é esse bate-papo aqui. Estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos no capítulo 11, então nós temos um momento de leitura da Bíblia e depois a exposição com a participação de todos, quem quiser perguntar, tirar suas dúvidas, né, ao vivo. Então, amanhã, a partir das 19h45, tá bom? 15 para as 20 horas, 15 para as 8 da noite. Estarei lá aguardando você, a sua família. Venha cultuar e aprender mais da palavra de Deus, ok? Então, diante do que foi exposto, quando você vai vir em Sergipe, rapaz, só se for... Para que eu vá por mim mesmo, só quando eu decidi fazer um passeio aí, né, Luiz? Mas assim que eu for,
Certo, Carlos, o ponto de referência fica ao lado da padaria Capibaribe. Não sei se você conhece aqui, Avenida Maria Quitéria. Fica ao lado da padaria Capibaribe. Fica ali em frente no bairro Brasília, né? Fica ali próximo a Prosegur. Prosegur, fica ali próximo ao Gauchão, entendeu? Fica ali bem ao lado do posto de gasolina, ok? E Luiz, vou em Sergipe, não sei não, quando se surgir algum convite aí para passar ou pregar, eu lhe aviso. Ou se eu for passear, também eu lhe aviso. Amém, apareça lá, irmão Carlos, viu? Será muito bem-vindo. E eu te aviso, ok, Luiz? Então, estamos encerrando. Eu quero pedir a você que está acompanhando aí, compartilhe aí esse link. Eu vou colocar o nome do vídeo que eu esqueci de colocar no início. Eu vou colocar e você compartilha aí o máximo que você puder para a gente levar, amém, irmão Carlos? Para a gente levar essa palavra do Evangelho para muita gente, tá certo? Para muita gente. E no mais, orem por mim, orem por nós e Deus abençoe, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que está acompanhando aí, você também que já acompanhou, você que está acompanhando a gravação, né? Não está ao vivo, mas vai estar acompanhando a gravação. Eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Então, nada de chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, nada disso, tá? É Jesus, é Jesusinho, é meu Jesus, nada disso, tá? Trate ele da maneira mais carinhosa que você pode ou queira tratar, tá bom? Nada de judaização, tá bom? Que isso é coisa do inimigo para confundir a sua mente, ok? Vamos orar. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Quero te agradecer por este momento, Pai, de reflexão da tua palavra. E também, Senhor, te agradecer pela vida de cada pessoa, Senhor, que entrou na sala e compartilhou conosco este momento de reflexão. Ó Deus amado, traz o teu alento, o teu consolo, ó Deus querido, sobre cada coração. Que haja a tua paz, a tua bênção em cada lar, em cada família. Eu quero abençoá-los, ó Pai. Que tenhamos uma semana de paz na tua presença. Ó Deus, quero te agradecer em nome de Jesus, o nosso Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Deus abençoe você, compartilhe aí o máximo que puder e até um novo momento de fé e graça. Graça e paz.